Nós estamos falando sobre cura interior. A maior dificuldade quando falamos de cura interior é descobrir onde está a doença. E você sabe, quando eu tenho o meu processo de evolução, de emoção, até mesmo a involução da minha emoção, eu preciso entender que a minha emoção é um processo inconsciente. E que isso vai gerar a consciência dos sentimentos. Aí está talvez a maior diferença entre emoção e sentimento. Mas a minha fala, e essas falas que eu estou construindo aqui, ela não consiste na psicanálise, na terapia de família, nem na psicologia. Eu vou sempre falar como pastor. Que Deus colocou no meu coração para essa série, eu vou falar como pastor. Então eu queria que você saísse daqui pedindo a Deus que falasse o seu coração. Amém? Salmo 147. Vamos ler de forma responsiva. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 11. Semana passada já lemos todo, então vamos até ao 11. Diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom. É bom cantar louvores a Deus, porque agradável e decoroso é o louvor. Sara os quebrantados de coração e cura todas as suas feridas. Grande é o nosso Senhor, de grande poder. O seu entendimento é infinito. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Então, meus irmãos, quando nós entendemos que as minhas emoções são respostas inconscientes, e isso gera o juízo, o pensamento, a reflexão dos sentimentos, isto é, quando eu começo a sentir alguma coisa, isso vai mandando mensagens, é como se no meu interior eu tivesse aparelhos, smartphones, e um mandando a mensagem para o outro. Então, eu tenho essa emoção, e essa emoção, ela é, às vezes, na maioria das vezes, inconsciente. Isso pode levar anos eu com essa emoção. Isso pode me conduzir por anos e anos sem eu conseguir interpretar essa emoção. E essa emoção, ela pode aparecer e desaparecer de acordo com alguns, vamos dizer assim, com alguns gatilhos. E esses gatilhos é que vão gerar sentimentos. Então, eu já começo a entendendo que para vencer alguns processos ou algum processo de cura interior, eu preciso primeiro entender quais são as emoções na minha vida que geram sentimentos e que vão gerar comportamento e escolhas. A semana passada, a nossa ênfase foi no processo da enfermidade. Hoje eu quero falar sobre quem é Deus nesse processo. Quando nós vivemos o acontecimento, o evento da enfermidade, como se alojou essa enfermidade em mim? Há várias formas de termos uma enfermidade alojada em nós. A primeira forma que eu acho é um evento traumático, instantâneo. Uma morte, um abuso, uma negação, um abandono, uma palavra. Isto pode gerar um trauma, uma ruptura, um acontecimento, uma corta da faixa inicial. Isto pode começar a desencadear um processo. Se você for prestar atenção, se você for fazer um processo investigativo, você vai ver que alguma coisa norteou, principalogicamente a ferida. Uma ferida pode se expandir dentro dela mesma, isto é, ela pode crescer tomando conta de determinado órgão, de determinada área, de determinado mover dentro de nós, mas ela pode também ir dando saltos, gerando outras feridas. Então eu tenho uma ferida que pode crescer e ser grande na sua dimensão, e eu tenho uma ferida que pode ser fértil, um útero fértil e ser reprodutora. Eu tenho uma ferida que ela pode, pelo tempo, pelas minhas reações, ela pode crescer em si mesma
E eu tenho uma ferida que ela pode dar saltos e gerar outras feridas em outras áreas. Deu para entender, meus irmãos? Uma pessoa que não tem consciência de quem é Jesus, eu não vou falar de quem tem Deus. Porque se você chega para qualquer pessoa e fala, você tem Deus, eu tenho Deus. Você tem Jesus, eu tenho Jesus. Eu não estou falando desse ter. Eu estou falando, no Antigo Testamento, quando falava-se em ter Deus, a expressão que vira era Emmanuel, Deus conosco. A ideia do Novo Testamento é Bar Noel, é Deus dentro de nós. Paulo trabalha essa expressão quando ele diz, vocês não estão sabendo não? Vós sois o templo do Espírito Santo. Então, irmãos, guarde bem o que eu vou dizer para vocês. Quando eu tenho Cristo, que eu convivo com Ele, eu tenho subsídios, eu tenho força para passar por algumas dificuldades. Mas à medida que essas dificuldades vão crescendo, eu vou sendo vencido nas minhas resistências. Quando eu tenho relacionamento com Deus, quando eu tenho vida com Deus, vida manutencionalmente com Deus, eu passo pelas provas, eu vou vencendo-as processualmente, porque Deus se manifesta em mim a partir do que eu passo. Ele está em mim porque eu já o tenho, mas ele se manifesta em mim, gerando a partir de estar em mim reações. Por exemplo, perder uma pessoa querida na família, deve-se chorar e chorar muito. Chora-se o crente, chora-se o não crente. Chora-se quem tem Jesus, chora-se quem não tem Jesus. Mas quem não tem Jesus tem vontade de morrer também. Mas quem tem Jesus passa pela vontade de morrer e diz assim, logo, logo eu vou estar no paraíso com essa pessoa. Entende como Jesus faz diferença em nossa vida? Então, se eu não quiser viver na dimensão da plenitude de Cristo, eu vou ser um crente suscetível às mazelas da vida. E eu quero ver com vocês na Bíblia isso, tá bom? Antes de ver esses exemplos, vamos ver quem é Deus dentro desse texto. Olha comigo no texto. O Salmo 147, ele diz no versículo 2, o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Já demos uma ênfase a semana passada sobre isso, mas hoje eu quero dar uma outra ênfase nessa palavra, que é a palavra edificação. O Senhor edifica Jerusalém. Jerusalém já era um caso perdido. Jerusalém já era um caso destruído. Mas Deus trouxe do caos Jerusalém. Deus é aquele que do nada faz o tudo. Deus é aquele que do improvável ele cria coisas prováveis. Então Deus é o Deus edificador. Isto é, ele é aquele que está preparado para fazer aquela casa que estava praticamente ruída, caindo, ele está preparado para fazer essa casa levantar-se de novo. Diga amém. Segundo texto está no versículo 3. Versículo 3 diz assim, ele é um Deus sarador. Ele é o Deus que sara a dor. Ele é um Deus que sara os quebrantados de coração. Vamos lá no Salmo 51, verso 17. Sacrifícios. Veja bem, irmãos, há uma confusão na mente das pessoas, porque as pessoas acham que eu não tenho um espírito. As pessoas acham que o espírito que eu tenho é o Espírito Santo, e não é dessa forma. Eu sou uma pessoa tricotômica. Nós temos um espírito, nós somos um espírito. Nós temos um corpo e hospedamos uma alma. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, esse espírito que não é o Espírito Santo que está em nós, esse espírito que eu sou, porque, infelizmente, a ideia universal que nós temos, a ideia católica que nós temos, é que nós temos um espírito. Nós não temos um espírito. Esse artigo indefinido fragmenta a nossa fé. Nós não temos um espírito. Nós somos um espírito e temos o Espírito Santo em nós. Amém, meus irmãos? Por que que eu sou um espírito, não tenho um espírito? Porque quando eu morro, isso que eu acho que eu sou, deixa de existir. Quem acha que é corpo, está enganado, porque corpo perece, corpo morre, corpo padece, corpo se dilui. O passar do tempo transforma o que é corpo em pó. E não sou eu que estou dizendo.
A Bíblia já disse, e é só ir no cemitério e conversa com o coveiro para você ver que ele vai lhe dizer a mesma coisa que a Bíblia diz. Ele nem conhece a Bíblia, mas ele vê o corpo humano se tornando em pó. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: quando Deus recebe uma pessoa nos seus braços, e essa pessoa tem um espírito quebrantado, o mover de Deus começa a se manifestar na vida dessa pessoa. Deus, quando pega uma pessoa com espírito contrito, o que é uma pessoa com espírito contrito? Irmãos, há pessoas que têm coragem de entrar num ambiente deste, com o celular vibrando, e o pastor pregando e o tempo todo ele olhando no celular. Você acredita nisso? Há pessoas dentro da igreja, o pastor pregando e ele fica conversando, batendo papo. Será que o pastor fica irritado com isso? Porque eu tenho uma mensagem para a sua vida. Há pessoas trocando mensagem. Vai dar 12 horas o pastor está pregando. Aliás, 11h24 o pastor ainda está pregando. Você acredita que há pessoas que entram aqui sem contrição? E aí, meus irmãos, vocês vão me mandar embora hoje dessa igreja. Mas eu tiro o chapéu para os católicos. Nesse sentido, eu queria que minha igreja fosse mais católica. Você vai numa missa e você vê o que é contrição. Eles podem até não entender direito o que a Bíblia diz sobre adoração, mas eles já entenderam o que é contrição. Irmãos, você imagine como é normal, é natural uma pessoa com um filho nos braços, em qualquer momento precisar sair. Isso é a coisa mais normal do mundo. Agora você imagine um crente em estado normal o tempo todo levantando e saindo. Imagine. Isso é falta de contrição. Uma pessoa contrita, irmãos, ele está olhando as frases dos hinos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça. Aí a pessoa começa a se envolver com isso. Um coração contrito, irmãos, ele entra numa igreja desta. E não importa quem está ao lado dele, ele quer adorar Deus, ele busca Deus nos mínimos detalhes. É uma criança que passa, ele diz, eu vejo Deus, porque o reino de Deus é como essa criança. Então Deus é aquele que pega uma pessoa com espírito quebrantado. Sabe uma pessoa quebrantada? Aconteceu aqui na igreja uma pessoa com espírito quebrantado. Num dos nossos cursos, 2 líderes estavam lá no fundo conversando. Pastor Marcelo veio conversar comigo e disse, não, quem vai conversar no senhor, não, quem vai conversar é você com eles. Porque líder tem que ser exemplo. Líder tem que ser exemplo. Líder não pode. E aí ele foi conversar com o líder. O líder chegou para ele e falou, pastor, desculpa. Isso é um espírito quebrantado. Uma pessoa aqui da igreja ia fazer uma situação. E eu soube disso. Eu falei, irmão, você está ficando maluco, é? Você vai fazer um negócio desse, irmão? Você não está vendo que você vai estragar a sua família, rapaz? Ele estava com tudo engatilhado, irmão, você acredita? Ele mudou tudo porque o pastor chegou e deu um conselho a ele. Um menino aqui da igreja ia começar um namoro. Eu falei, rapaz, você começa um namoro, você conversar com o seu pastor, é? Você é cachorro sem dono, é? Como é que começa um namoro sem conversar com o pastor, sem orar, sem pedir orientação? O menino chamou a menina. Disse, nós vamos terminar durante 40 dias. Vamos passar 40 dias orando com o pastor. Uma pessoa de idade dessa igreja, 1h da manhã, ligou para nós. Dizendo, pastor, Deus me incomodou porque eu estou conversando com uma pessoa já tem 2 meses. E eu não compartilhei com o senhor ainda. Nós podemos orar por isso? Podemos. Eu não via Deus naquela relação. Mas a gente não pode falar isso, temos que orar. E fui conversar com aquela pessoa. Você acredita, irmão? Aquela pessoa saiu de uma grande armadilha e hoje está bem para a glória de Deus. Isso é uma pessoa contrita. Uma pessoa contrita, ela ouve a voz de Deus nos mínimos detalhes. Uma pessoa contrita está no meio da rua e passa um carro. E no carro tem um adesivo. Não importa se a pessoa está vivendo ou não está vivendo. Ele vê Deus naquilo ali. Uma pessoa contrita, irmão, não quer resolver as coisas com a força do seu braço. Uma pessoa contrita sabe que Deus é que quebra. E é o que faz ajustes. Amém, meus irmãos? Terceira coisa que me chama a atenção nesse texto, quem é Deus? Além de ser o que sara os quebrantados, observe que Deus não sara os pastores, os líderes, os batistas, os assembleanos, quem conhece muito, quem conhece pouco. Deus não sara quem sabe cantar, quem sabe tocar. Deus sara, irmãos, os quebrantados de coração. Mas ele diz o seguinte, é ele que cura todas as suas feridas. Ontem um moço de uma cidade bem próxima aqui me mandou um áudio de 11 minutos e eu tinha ouvido aquele áudio. E dentre os seus processos que ele passou, ele me disse assim, pastor, pode divulgar meu nome. Eu nem sei o nome do rapaz. Mas ele disse assim, pastor, eu fiz muita coisa errada. Eu tomei dinheiro emprestado, eu estou devendo a 3 agiotas.
Pastor, até na minha igreja tinha um agiota. Eu falei, misericórdia. Até na minha igreja tinha um agiota, ele me emprestou, ele está me impressionando, pastor. Ele mandou um versículo para mim, que quem não honra a sua palavra vai para o inferno. Pastor, não estou aguentando mais. Agiotagem gospel, que massa, irmãos. Então, o resultado, irmãos, ele sofrendo. Mas ele disse, pastor, eu aprendi pela palavra. Eu aprendi pela palavra que eu fiz tudo errado. Aí eu dei para ele Isaías 38. Ponha em ordem a sua casa. E essa palavra deve estar na vida de todos nós aqui. Precisamos colocar a nossa casa, a nossa vida em ordem. Amém, meus irmãos? A outra coisa que Deus é, versículo 10. Quando eu olho para esse texto, o versículo 10, eu só lembro da academia em Feira de Santana. Não vou falar de nenhuma para não fazer propaganda. Entra na academia para você ver. Não olha para as mulheres, não. Olha para os homens. Irmão, só tem turbinado. Rapaz, só tem grandão. Tem um cara que tem um braço assim, passou por mim. Quando eu olhei para o braço dele, parecia minha coxa. O cara é grandão, forte. Quando eu olho para esse texto, eu só lembro da academia. Olha o que é que Deus diz. Deus não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. Oh, aleluia! O cavalo é forte demais, bom, você vê o braço do cavalo, você fica impressionado. Você vê as pernas do cavalo, você fica impressionado. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, isso para Deus não é nada. E quando Deus olha para os músculos do guerreiro, quando Deus olha para o... Tem um adolescente aqui da igreja que brincando comigo diz, pastor, eu não vou para a academia para ficar bonito. Eu vou para a academia para ficar esquisito. Se fosse para ficar bonito, eu ia para o salão de beleza. Falei, misericórdia. Brincando, um adolescente. Adolescente é uma bênção. Mas eu achei interessante ele falando isso. Pastor, eu vou para a academia para ficar forte. Mas, irmãos, não há academia no Brasil ou no mundo que fortaleça o seu espírito. Só e tão somente quem pode fortalecer o nosso espírito é o quê? Diga comigo, é o quê? Só a palavra de Deus pode fortalecer nosso espírito. Terceira coisa que Deus é. Versículo 11. Deus é fã de quem sabe esperar. Versículo 11 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam. Salvo raríssimas pessoas, mas ninguém gosta de esperar. Esperar é difícil. Mas Deus gosta de quem sabe esperar. Quem espera em Deus alcança misericórdia. Provérbios 28 diz que quem confessa e deixa, esperando em Deus, alcançará misericórdia. Então, eu sou um espírito, e eu sou esse espírito porque o barro foi formado, e eu acredito no Gênesis do jeito que está lá. Sou um pastor ultra romântico, eu sou um biblicista que acredito na narração do jeito que está. Eu acredito, porque inclusive, não preciso disso, mas a ciência diz que nós temos a composição do que a Bíblia diz. Então, eu sou um barro informe, e Deus me formou, e depois que Deus me formou, Ele fez ruach. Ele formou em mim um ser que respira, que inspira, que tem fluxo e refluxo, que anda, que vai, que vem. E isso foi possível através do fôlego de vida. O fôlego de vida de Deus, quando Deus sopra, observe bem, quando Deus soprou dentro do homem, Deus não é carne. Deus é o quê? Segundo João capítulo 4, verso 23 e diante. Deus é espírito. Então, o ser que é espírito, quando ele sopra o quê? Então, eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo que protege o meu espírito. Vocês estão entendendo? Eu tenho um corpo que protege o meu espírito. Vamos repetir isso? Eu tenho um corpo. Agora veja bem, eu vou falar sobre proteção, a linguagem física. Ok? Um corpo físico que hospeda o espírito. Ele protege esse espírito. Então, eu sou um espírito que tem uma cabana, e essa cabana é o meu corpo. Mas essa cabana que é o meu corpo, que tem por, vamos dizer assim, por papel, proteger o espírito, ele cedia
a minha alma. Segundo Platão, a alma é como um balão. Um balão que quer flutuar, que quer ir embora o tempo todo, e você precisa amarrar cordas e correntes, porque ela quer flutuar. E é muito fácil de entender isso quando eu vejo as minhas reações a partir das emoções e dos sentimentos. Quando eu sei as coisas que eu quero, por exemplo, ontem nós saímos para jantar, para comer, almoçar, e meu querido missionário Felipe, lá de Macaé, pediu uma coca. E ele disse, pastor, eu vou deixar de tomar coca. Eu falei, que bom, meu irmão. Mas quando ele pediu a coca, que ele abriu, eu falei, tss. Irmão, eu estou já quase 75 dias sem coca. Não, quase há 100 dias sem coca, não é, Tina? E quando ele abriu a coca, os meus neurônios, as minhas emoções, os meus sentimentos se misturaram e disseram, coca, coca, coca. E eu disse, eu quero coca. E quando ele botou no copo dele, já não foi mais simplesmente as minhas emoções, os meus sentimentos. O meu paladar começou a conversar comigo. Ele salivava, coca, coca. E aí, irmão, o que acontece? O que é que eu ia fazer? Pegar o copo e coca. Mas eu disse não. Foi ou não foi, Felipe? Eu disse não. E eu falei uma frase para mim mesmo. Quero, mas não posso. E essa frase tem norteado a minha vida. Quero, mas não posso. Quero ser fixo o tempo todo no WhatsApp, mas não posso. Quero dormir sem ler a Bíblia, mas não posso. Quero ficar um domingo pela manhã em casa dormindo e não trazer minha filha para a escola bíblica, mas não posso. Quero comer aquela picanha, oh Jesus, mas não posso. Quero dar uma olhadinha numa moça que passa com aquele quadril maravilhoso na avenida principal da minha cidade, mas não posso. Quero olhar determinada foto no WhatsApp que me mandou uma mensagem, oi, mas não posso. Quero olhar para aquele homem bonito, com bíceps, com braços enormes, mas não posso. Quero dar um beijo no namoro que esquenta tudo e fico excitado, mas não posso. Quero falar mal de uma pessoa que não está aqui, aproveitar a ausência, mas não posso. Quero ser o dono da igreja, quero ser a dona da igreja, mas não posso. Irmãos, o lugar que você encontra mais gente ferida, por incrível que pareça, é na igreja. Só na igreja você vê pessoas ouvindo de Deus e falando mal do irmão. Só na igreja. Eu nunca tinha parado para pensar que a roda dos escarnecedores às vezes está dentro da igreja. Dentro da igreja você tem gente torcendo para o casal separar. É coisa de doido, é gente ferida demais. Eu quero profetizar sobre a igreja, sobre quem está na internet. Nós somos parte de um reino, de um Deus que sara todas as nossas feridas. Não importa quem fez a ferida em você, eu sei quem pode curar. Não importa a forma que essa ferida foi construída, eu sei quem pode te curar. Talvez essa ferida foi instantânea, talvez essa ferida tenha sido intencional, talvez essa ferida não intencional, talvez consciente, não consciente, talvez você criou muita expectativa. Imagine aquela moça que compartilhou conosco, ficou no altar esperando o noivo. Uma moça que se guardou, e ela começou a abrir o coração para a gente, pastor, eu esperei 34 anos, pastor, me dá uma resposta, eu disse, eu não tenho. E ela esperou, e ela fez curso de noivos, ela se preparou, e no dia, chegaram os padrinhos, a mamãe e o papai chegaram também, e quando ela não viu o sogro e a sogra, ela achou estranho, e o carro lá fora esperando, ela dizia, ele já chegou não, meia hora, ele já chegou não, uma hora, ele já chegou não, 2 horas, as lágrimas começaram a descer, a maquiagem se borrou, o cabelo se transtornou. Enquanto isso, o coração recebia as punhaladas e um coração derramava sangue inconsciente. E essa moça começou a dizer, eu não suporto homem. E ela mandou uma mensagem dizendo, pastor, quando uma pessoa se aproxima de mim dentro de um ônibus, eu tenho vontade de fazer vômito. Eu odeio um homem. E porque ela odeia homem, ela começou também a odiar Deus, porque ela confunde um homem com Deus. Porque aquela pessoa estava dentro da igreja, cantando na frente, e ela acha que quem fez isso com ela foi Deus. Irmãos, cuidado se você é uma pessoa ferida. E como eu disse a semana passada, um ferido fere, mas um sarado sara. Quem tem o Espírito Santo, abençoa com o Espírito Santo. Quem carrega feridas no coração, por incrível que pareça, o tempo passa e a pessoa sofre e padece. Incrível, irmãos. Quando eu conheço uma pessoa ferida, eu conheço por detalhes.
Características de uma pessoa ferida, eu encerro. Uma pessoa ferida, ela sorri pouco, tem pouco sorriso. Olha, você pode até achar, pastor, o senhor está sendo só psicanalista. Não, irmã, é Bíblia. Quem é ferido por dentro, quem é infeliz por dentro, não tem coragem, não tem força para sorrir. Agora, quem é feliz, irmãos? Eu não estou dizendo que anda assim com a boca, não estou falando disso. Eu estou falando, irmãos, de quem está com o coração alegre, ele olha para uma pessoa sorrindo. Ele olha para uma pessoa feliz. Segunda característica de uma pessoa ferida, é uma pessoa que acha que todas as pessoas que se aproximam dela ou dele vão tirar alguma coisa dela, vai magoar, vai ferir. Terceira característica de uma pessoa ferida, ela tem reservas no coração, e mais reservas, ela não abre o coração com ninguém, é o tempo todo sozinho, sozinha, sofre sozinho, sofre sozinha. Quarta característica de uma pessoa ferida, ela tem boa memória. O ferido fica lembrando o tempo todo. Nesse sentido, eu queria que você desenvolvesse uma amnésia. Esqueça as coisas que para trás ficam e avance para as coisas que estão diante de nós. Amém, meu irmão? Quinta característica de uma pessoa ferida. Ela não tem capacidade de reter as informações que lhe ajudam. Como diz no interior, ela escuta por esse, sai por este. Seja alguém que anda, convive, caminha, aceita o Deus que sara todas as nossas feridas. Nós vamos orar pelas feridas da sua vida e da minha vida. Nós vamos orar para que Deus abra os nossos olhos, porque há feridas que só vão ser curadas se você disser, é aqui. Ó Deus, somos conscientes e sabedores que o curso proporcionado por instituições que ajudam a termos a gestão da nossa vida, um curso de coaching, um curso de bom alinhamento de vida, um curso que propaga comportamento, dinâmicas, autodinâmicas, autocontrole, esses cursos ajudam. Uma terapia psicológica, uma terapia terapêutica, psicanalítica, ansiolíticos, essas coisas têm a sua contribuição. E algumas pessoas só vão conseguir se passar pelos dois movimentos. O movimento espiritual e o movimento psicanalítico, psicológico. Mas olha, Senhor, a psicologia ajuda a curar algumas feridas. A psicanálise ajuda a curar outras feridas. A terapia ajuda a identificar e ajuda a curar outras feridas. A psiquiatria ajuda a curar outras tantas feridas. Mas a palavra diz, só Jesus cura e sara todas as feridas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, apresentamos-te a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada. Apresentamos-te o nosso desejo, o coração aberto. E eu queria que o Senhor visitasse esses meus irmãos. Queria que o Senhor ficasse como um eco na alma e no coração deles. Eu queria que o Espírito Santo operasse de forma maravilhosa na vida de cada um deles. Esta é a minha, é a nossa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.